É meio bizarro pensar que a natureza produziu seres para ser bombeiro, ou para ser médico, ou para ser engenheiro. Ele produziu seres para caçar e comer e tal, né? De novo, o fato da sociedade ter mudado tanto a forma com que a gente vive, com certeza fudeu a nossa cabeça nesse sentido de propósito, tá ligado? A gente não foi codificado para viver como a gente vive, tá ligado? É bizarro, a gente tá vivendo num cenário bizarro, cada vez mais bizarro. A maior parte do tempo a gente foi caçador-coletor, passou fome o tempo inteiro, por isso essa discussão de comida é frescura de rico, né? Escolher comida. A gente passou fome quase o tempo inteiro da nossa história. Eu acho que isso já é um fator fundamental. Quando se pensa em história, sociedade, a maior parte do tempo a gente Sim. passou passando fome, né? Não passar fome é uma experiência nova na espécie, estatisticamente, eu quero dizer, é uma experiência nova. A maior tem uma teoria muito interessante em estudos de religião, a arqueologia da religião, que é uma teoria bastante forte, de que no começo a humanidade adorou espíritos malignos. Na verdade, é muito estranho assim, mas é uma teoria muito poderosa, arqueologicamente fundamentada, cultos de violência, né? Sacrificiais, porque entendiam quem estava mandando nas coisas eram espíritos de alguma forma que a gente chama de maligno. Por quê? Porque a gente sempre se fudeu. Aham. Porque Foi parecia que comido era por verdade, bichos, né? Foi comido por bichos. Um número gigantesco de mulheres dando à luz morriam. Os filhos morriam, a prole morria. A gente estava à mercê de elementos naturais violentos. Os grupos sociais violentos, né? Então, quem é que deve mandar essa porra? Gente ruim. Então, é muito provável que a gente começou a cultuar o que se chamaria de espíritos malignos, ou deuses maus, ou demônios, no sentido do senso comum, do que a ideia de que o princípio era bom. Essa ideia de que o princípio é bom no cristianismo, no islamismo, no judaísmo, por exemplo, é uma ideia relativamente nova. Os próprios deuses gregos, eles não eram necessariamente bons, né? Eles Eles eram meio... eles eram humanos com poderes. E imortais. E imortais, É, isso aí. Eles também não eram tão legais. assim. Exato, Eles faziam o que dava na telha, né? Comia Jesus todo é o mundo. primeiro Deus super legal que inventaram. É. E olha o que me deu. inventaram. Olha no que deu, não pode. E olha no que deu, né? É evidente que não deu só nisso, né? Aham. De novo, voltando à história, né? Mas essa ideia de você cultuar alguém que é muito rico e poderoso, se você for à Bíblia, falando da Bíblia especificamente, judaica e cristã, não há como sustentar a ideia de que aquele personagem lá valorizava bens materiais. Sim. Na Bíblia. Com certeza não dá. Não há como sustentar isso. Pelo contrário, não há. Isso é uma criação muito recente, Sim. que tem mais a ver com a ideia muito antiga de que os deuses são fodões e poderosos e fazem com que você mande em todo mundo. É mais antigo do que Jesus, que era um cara legal. Pra mim é o capitalismo tomando conta da religião. Isso aí é um exemplo disso. É quando a religião vira um negócio. Pra mim isso é um negócio. É um negócio, é um culto pra você crescer a sua marca, o seu branding. E é isso, tá ligado? Hoje porque tudo virou uma espécie de marca mesmo. A mídia social fez isso, né? Agora tudo é imagem, né? Tipo, o que é mais importante no mundo é a imagem, hoje em dia. É mais valorizada que tudo. A prova disso são os NFTs. O que são os NFTs? São produtos que são imagens e o valor deles é só eles existirem como conceito. Quando tu tava falando antes que tu não acredita tanto que os seres humanos evoluem, tu tava falando também da maneira como a gente se organiza, da sociedade e tudo mais, porque eu acho que a gente evolui pelo menos nas relações entre nós, sabe? O jeito que a gente interage. Eu vejo a ascensão das redes sociais e, sei lá, da internet como uma prova disso, na verdade. Que a gente consegue, que a gente transforma a maneira como a gente se relaciona, como a sociedade se entende. Eu acho que a gente está doente nesse momento, que só tem ódio por aí, né, na internet. Mas eu Dor de espero... crescimento, né? Eu Parece, espero né? que a gente alcance um momento da nossa vida, provavelmente não na nossa geração, ou não enquanto a gente estiver vivo, mas que a gente, sei lá, consiga alcançar um momento de paz,
Paz eu acho que é impossível. É, não é paz que eu Paz- quero dizer, mas de uma compreensão um pouco melhor. Ó, eu acho que se a gente olhar a história da humanidade, a gente vai ver que é muito melhor estar vivo agora do que qualquer outra parte do passado, tá ligado? Então, em teoria, se essa estatística se manter no futuro, vai ser melhor viver. Então, a gente tá tendo uma progressão, pelo menos, de qualidade de vida. Tem tido isso daí, É. e tem Então, sido... é aquele argumento de que um pobre hoje vive melhor do que um nobre na Idade Média. Sim. Se a gente olhar numa longa duração de tempo, é possível que a gente diga que hoje o mundo é melhor porque existe antibiótico, existe vacina. Mas, por exemplo, uma epidemia hoje, ela contagia o mundo muito mais rápido do que há 1000 anos atrás. É verdade. Mas matou muito menos gente. Matou menos do que a gripe espanhola porque a gente tem vacina, né? E porque, a priori, é muito provável que o coronavírus tenha sido menos letal do que foi a gripe espanhola. A priori, né? Pelos números, pelo menos no começo, antes de ter vacina. Né? Então, a gente não pode... O problema é fazer esses comparativos. Provavelmente alguém que era muito bem de vida em Roma tinha a impressão de que aquele era seguramente o momento em que a humanidade tinha evoluído. Mas pra ele Certo? era, né? Para ele era. Só que o Império Romano acabou. A sociedade que a gente vive hoje, a democracia liberal, também pode acabar. Ela pode ser ultrapassada por um sistema como o chinês, que tem riqueza material, mas não tem democracia. Isso é uma possibilidade real. Real de acontecer ao longo do século XXI. Não há como provar, porque em história você não prova nada. Mas é possível. A humanidade, ela normalmente as pessoas preferem comer e dormir do que discutir ideias. Certo? Porque discutir ideias é um luxo. Mas enquanto a gente mantiver a nossa sociedade... Discutir ideias parece ser... Não tenho mais nada pra fazer. Sim, Então, né? isso que eu quero dizer por luxo. Mas existe uma memória social. Existe uma consciência coletiva, de certa forma. Fala no microfone aí. Pô, desculpa. E ela se mantém ao longo das eras. Não, a gente não vai perder o conhecimento que a gente... Tipo, a gente tá chegando em cada vez mais a gente tem um conhecimento mais avançado da realidade. Inteligência artificial, robótica, o caralho a quatro. Essas coisas, elas não tendem a assumir, eu acho. Não, mas elas podem ser usadas para qualquer coisa. Pro mal, inclusive. É verdade. claro. Sim, A inclusive, eu tô com Alemanha... medo pra caralho dos robôs com inteligência artificial. A Alemanha que degenerou no Não, me dá nazismo... esse isqueiro aí, empresta aí. A Alemanha que degenerou no nazismo era, dentro do cenário europeu, um dos países que tinha mais gente que a gente pode chamar, grosso modo, com conhecimento, vai. Que não é tão evidente assim, mas se a gente falar de inteligência compreendida como acúmulo de conhecimento, organização de conhecimento, produção de pessoas reconhecidas como tendo conhecimento, a Alemanha era seguramente um dos lugares onde você mais tinha isso no mundo. E, no entanto, eles fizeram o que fizeram Talvez no seja até nazismo. por causa disso. Entendeu? Então, a tecnologia fez com que a humanidade fosse muito mais letal do que era 1000 anos atrás. Ou talvez por eles serem, na época, a sociedade mais avançada em referência aos seus pares, criou uma sensação da cultura que eles eram superiores. Talvez aquilo ajudou a vender a narrativa que no final foi destrutiva. Hoje, gente tipo europeia, americano, continua achando que é superior. Eles continuam achando que nós somos um lixo. Sim. É que hoje você tem mais mise-en-scène, você tem mais jogo de cena hoje, né? Por causa da imagem, inclusive. Sim. Hoje você Então- precisa parecer gente boa, né? Mais, porque você aparece mais, tem mais visibilidade. Então, a gente pode evoluir tecnicamente, o que a gente tem evoluído nos últimos 300 anos, sem dúvida, tecnicamente, mas isso não prova nada de que a gente não faça uma grande merda dentro de 50 anos. Com certeza. Não há Inclusive, nenhuma prova disso. muito provável que a gente faça. Então, não há prova que a humanidade evolui no arco longo de tempo. Tecnicamente, nos últimos 300 anos, que foram bem atípicos nesse sentido, a gente evoluiu tecnicamente, não há dúvida. Mas isso não prova que a gente usará, por exemplo, nos próximos 300 anos, a tecnologia para nada que a gente considere uma evolução moral, que é isso que está em questão. Pode crer. É a evolução moral que está em questão, não a técnica. Sem dúvida, a técnica tem. Nem a política a gente pode afirmar. Porque, se a gente entende que a democracia liberal é interessante, não há esse entendimento geral. Né? Eu posso entender que a democracia liberal não é democracia econômica, por exemplo.
tem muita gente pobre. Não, só o fato de ser uma democracia representativa, na minha opinião, já não é uma boa democracia. Na minha Como opinião. ser direta? Para mim é possível, dada a tecnologia hoje em dia, mas você tem questões sociais que impediriam dessa Talvez daqui solução. uns 150 mil anos a tecnologia contínua. Será? Entendeu? Porque assim. Bom,